Olá, sejam todos bem-vindos ao 3,5, o podcast para quem gosta de carros da Fiat. O meu nome é Jacó Paz, eu sou editor de livros e fanboy da Fiat. Por aqui a gente vai conversar semana sim, semana não, sobre as novidades da marca, eletrificação, segredos, histórias, além da cultura do carro italiano, na qual estão inseridos os modelos da Fiat, mas também das marcas que estão em seu entorno, reunidas sob o guarda-chuva da Stellantis. No episódio de hoje, eu recebo convidados mais do que especiais para uma rodada de conversa sobre o Fiat Fastback. Passadas a ansiedade pelo lançamento e a euforia do frescor de novidade, o que é o Fastback? Para quem é o Fastback? E o que o Fastback vai enfrentar pela frente? É o que eu converso com o João Brigato, do Automais, e o Gabriel, da página Fiat Spotting. Vamos lá? Não custa lembrar, os episódios do 3,5 estarão simultaneamente no YouTube. Se você estiver ouvindo por lá, curte o vídeo, se inscreve no canal e ativa as notificações clicando no sininho. E agora o 3,5 ficou mais fácil de ser encontrado. É só digitar youtube.com/3,5podcast. E se você estiver ouvindo nos tocadores, clique em seguir no Spotify, no Apple Podcasts e no Amazon Music, ou em inscrever-se no Google Podcasts. Para conferir outras opções, conteúdo extra e os links para as referências citadas neste episódio, é só acessar bit.ly/3,5podcast e conferir tudo no Medium do 3,5. As novidades do dia a dia, fotos de carros da Fiat e posts especiais estão nas redes sociais do 3,5. Então, segue lá, é @3,5podcast no Facebook e no Instagram. Ele foi, sem dúvidas, o carro mais comentado do ano até agora. E, enfim, após muitas especulações, alguns teasers e inúmeros flagras, muitos deles sem o menor nível de vergonha, o Fiat Fastback está entre nós. O modelo chega para ser o veículo mais caro produzido na fábrica de Betim, ocupando o topo da gama da marca italiana, após os Fiat Cinquecento-e, produzido na Itália, e Toro, fabricado na planta da Jeep em Pernambuco. O Fastback vem recheado de equipamentos, traz uma carroceria inédita para a faixa de preços em que atua e aposta em 2 opções de motores turbinados. Essa é a receita da Fiat para repetir a febre que a Toro representou no segmento de picapes e a sua boa estreia, tardia, no segmento de SUVs com o Pulse. Para refletir sobre esse importante lançamento, considerado o principal da Fiat nos últimos anos, eu chamei alguns importantes convidados. Nessa roda de conversa aqui, a ideia é se aprofundar no que a gente já sabe, refletir sobre a estratégia da Fiat e ir além da euforia após a apresentação. Mas se você quiser conferir versões, preços, tudo isso, tem lá no Medium do 3,5, eu vou deixar também nas referências do episódio. É só clicar lá e conferir um post completo com todos os valores possíveis para o Fastback, o que ele traz, o que ele não traz, o que é opcional, as especificações técnicas de motor, consumo, etc. E vamos lá então tentar entender o que é o Fastback de verdade, porque a gente já viu muita coisa sobre esse carro, a gente já teve as primeiras informações, mas o que ele é de verdade? Eu estou aqui com o João Brigato, que é jornalista, apresentador do programa e editor do site Automais. Bem-vindo, João, e muito obrigado por ter topado participar. Eu que agradeço muito pelo convite. Vamos falar de carro, que é o que eu mais gosto de fazer. Vamos lá. E o Gabriel, que é fã da Fiat, administrador da página Fiat.spot no Instagram, que vocês já conhecem, já participou aqui em vários episódios. Bem-vindo novamente, Gabriel, e muito obrigado. Eu que agradeço pela oportunidade. Então vamos começar falando o que é o Fastback. O João já andou no carro, eu e o Gabriel ainda não andamos. Andei quando ainda tinha embargo nesse carro, não podia nem falar dele. Então. E eu falei pro Gabriel, até bom que eu não tenho andado, porque da última vez que eu fiz o test drive, que foi no Pulse, eu acabei comprando o carro, então. E eu queria saber do João, justamente essa questão da dirigibilidade. A gente ouve aí, né, o pessoal zoando, enchendo o saco, falando que é um derivado do Pulse, ou que é um Pulse com porta-malas ou um Cronão. E também que é um BMW de pobre. Então, eu não aguento mais escutar isso. Eu, de verdade, não aguento mais o pessoal falar é um X6, é um X... Aliás, falam AX3 ou AX4, que já tá errado, né? SUV no masculino, pelo amor de Deus. Favor, mas eu não aguento mais o pessoal falando isso, sendo que só porque os dois são SUV Coupé, não quer dizer que todo SUV Coupé é um X6 ou um X4. Como se só a BMW fizesse SUV Coupé, né? E não é. Exato.
Não é porque é um SUV coupé que é igual a BMW. Mas, dinamicamente, você sentiu bastante diferença do Pulse? Como que foi? As diferenças entre o Pulse e o Fastback na hora de dirigir, elas são muito sutis. É que assim, tem um fator também motor, né? Porque quando a gente dirigiu, eles só deixaram a gente andar no Limited Edition Powered by Abarth. O nome da versão é esse inteiro, tem que falar o nome da versão inteira. Senão a Fiat não gosta. Exato. Não pode chamar de Limited, não. Esse é o nome inteiro da versão. Acho que é o maior nome de versão que eu já vi na minha vida. Mas se a gente tira a questão do motor e do câmbio, que são duas coisas que são completamente diferentes, a gente tem no Fastback um carro um pouquinho mais esportivo. Se eu não me engano, ele era o líder de projeto do Fastback, ele estava no carro junto comigo no test drive. Ele me explicou um ponto que eu achei bem interessante. Quando você põe o Pulse no modo Sport, o volante fica mais firme e o acelerador tem uma resposta um pouco mais forte. No Fastback, esse é o acerto padrão dele. Então, o volante um pouquinho mais duro e o acelerador um pouco mais forte do modo Sport do Pulse é o modo padrão do Fastback. Quando você põe o Sport no Fastback, o volante fica ainda mais duro e o acelerador ainda mais responsivo. Significa que ele anda igual a um esportivo? Nossa, coisa muito emocionante. Não, mas você sente que é um carro mais firminho, mais durinho e mais direto do que o Pulse, para tentar honrar esse lado mais esportivo, com uma suspensão teco mais firme. Mas é assim, coisa muito sutil mesmo. Não é um demérito, né? Porque eu vejo muitas vezes as pessoas falando, por exemplo, no caso do Pulse com o Argo, porque é derivado do Argo e tal. Todos os SUVs basicamente são derivados de hatches, né? SUVs compactos. E o Argo não é um carro ruim para se derivar, né? Eu acho que isso a gente pode também dizer aqui nesse caso, né? Ele é derivado do Pulse, ok, e não exatamente isso é um problema. Não, eu concordo completamente. E foi uma coisa que eu falei muito. Tanto a Fiat tentou evitar no evento falar sobre isso, mas eu conversei com alguns executivos falando justamente sobre essa questão. Ser derivado de um carro não é ruim. Principalmente quando você é derivado de um carro bom, como é o Argo e como é o Cronos. Eles são carros bons. Seria péssimo se fosse derivado de um Lifan, mas não é. Não é demérito nenhum. Ninguém fica criticando o Kicks por ser derivado do Versa. Ou ficar criticando o T-Cross por ser derivado do Polo. Ou até o Nivus, que é muito mais nitidamente puxado do Polo do que o Pulse, por exemplo. O grande problema, eu acho, na visão das pessoas, que é, de novo, que a gente sempre fala, piloto de teclado é foda. Mas as pessoas enxergam o Argo no Pulse. As pessoas não enxergam o Polo no Nivus. E se o Fastback tivesse sido lançado primeiro do que o Pulse, ninguém enxergaria o Argo no Fastback, muito menos o Cronos. Eles não têm nada a ver, mas você enxerga o Argo no Pulse. E eu acho que essa foi a grande questão que criou essa imagem e que a Fiat está tentando combater. Até perguntei para eles, como que vocês vão convencer as pessoas de que não é um cronão? Eles escorregaram na resposta e, enfim, não conseguiram nem se convencer que não é um cronão. Mas não é. Quando a gente dirige, a gente sabe que não é. As pessoas não dirigem e querem falar que é a mesma coisa, mas a partir do momento que você dirige, você consegue identificar, né, que existe sim uma diferença de rodagem. O Fastback eu não andei, né, mas o Pulse eu sei, até porque eu tinha um Argo antes. E você percebe que existe um refinamento ali que não tinha no Argo, por mais que o Argo fosse um carro bom. Mas eu queria então já entrar aqui nessa questão também do porte e das dimensões. Parte dessa confusão, eu acho, remonta também ao fato de esse carro, né, o Fastback, né, que não é exatamente esse carro, mas o Fastback ter sido apresentado como um conceito derivado da Toro no Salão de 2018. Só que o carro que a gente tem hoje, ele é menor, né? Ele é um SUV compacto e não um SUV médio. Então a gente pode começar talvez pelo Gabriel. O que você achou em termos de porte e dimensões? Ele é um SUV compacto, mas você acha que ele vai conseguir atender uma família? Como que vai funcionar isso? E como que a gente pode entender de uma vez por todas que não é aquele carro do Salão do Automóvel? Sobre o porte, eu achei um porte satisfatório. Satisfatório no sentido de é sim um SUV compacto, é um carro que, para mim, inaugurou um nicho novo no mercado, porque ele tem preço de Renegade, mas não concorre com Renegade, mas também mal concorre com Nivus, né? A versão Audace de entrada tem praticamente o mesmo preço do Nivus Highline, topo de linha, e ele consegue sim atender uma família. A Fiat declarou um porta-malas aí de 600 litros, mas num outro modo de medição são 516 litros. E uma coisa interessante do porte do carro, especialmente porta-malas, é que agora quem tem Cronos
tem outro carro da Fiat para comprar. Esse é um ponto importante, né? Porque a Fiat ficou muito tempo sem ter um carro propriamente familiar. Tinha o Cronos, né, um sedã, mas não tinha nenhuma outra opção. Inclusive, até a chegada antes, né, do Cronos, também, né, tinha ali o Siena, mas com aquele limbo, né? Tinha o Doblô, que era muito antigo, ninguém às vezes nem sabia que existia ainda. E agora, finalmente, voltou a ter uma segunda opção na carroceria que todo mundo quer, né? Então, acho que esse é um ponto importante do lançamento do Fastback. Sendo muito sincero, o Renegade e o Fastback, o espaço traseiro deles é tosco. Os dois são muito apertados. Eu raspo a cabeça no teto do Fastback. E no Renegade eu não caibo direito. É que também eu sou um animal de grande porte, né? Não conta. É legal você comentar isso do Renegade, porque as pessoas se prendem muito ao entre-eixos. E o entre-eixos do Fastback é 2,53, do Renegade é 2,57. Mas, para mim, o aproveitamento de espaço do Fastback acaba sendo melhor do que do Renegade, porque eles acabam tendo no final um espaço bem similar. Não sei se vocês concordam com isso ou não. Não concordo, porque eu tava até com o Renegade uma semana antes de testar o Fastback. O problema do Renegade é espaço para perna. Você tem pouco espaço para perna, mas tem muito espaço para ombro e cabeça. Ah, não, eu digo na perna mesmo. Desculpa. O Renegade é um pouco mais apertado na perna do que o Fastback. Só que o Fastback, você não tem... você tem um pouco mais de espaço para perna, mas você não tem para cabeça e ombro. Então, nos dois, quem senta atrás é muito grande, fica apertado. Mas de maneiras diferentes. Porque o formato do Renegade é mais quadradão e ele é mais largo também, né? Então, sim, por isso acaba realmente tendo mais espaço para os ombros. Eu quis dizer isso mais para ilustrar essa questão que nem sempre o entre-eixos puramente vai acabar sendo um fator determinante para o espaço. É sim importante, mas também tem essa questão da otimização. Claro. Tanto que o C3 é um carro que não tem entre-eixos grande e tem um espaço interno fantástico. Bem, vamos passar então para segurança e tecnologia, que eu acho que tem um ponto importante aqui, que ele traz bastante itens aí que podem até ser de um segmento considerado de um segmento superior e tal. Mas, para mim, tem uma questão, que acho que vocês vão concordar, né? Que é o número de airbags. Eu geralmente não fico batendo muito nessa tecla, mas nesse caso aqui eu achei que é uma falha do carro, porque é um carro que tem uma proposta mais familiar do que o do Pulse, pelo porta-malas, pelo preço também, pelo porte. Então, para mim, não faz o menor sentido não ter os 6 airbags. Por mais que exista a desculpa de que o airbag lateral cobre tórax e cabeça, para quem vai atrás não tem proteção. Para mim essa é uma grande falha, talvez a principal falha do Fastback. O que vocês acham disso? Eu não sei se a Fiat deu alguma justificativa para vocês, porque acho que esse não deveria ser um ponto de diferenciação entre Fiat e Jeep. Sobre essa questão do airbag eu concordo. Como você disse, é um carro familiar. Tem que ter proteção para o ocupante de trás, porque esse carro vai levar a gente no banco de trás. Faltou ali sim um airbag de cortina, pelo menos. Até porque os concorrentes dele têm 6 airbags. E a justificativa da Fiat, assim, eu também concordo sobre essa questão. Essa categoria, essa faixa de preço, 6 airbags é o mínimo. E eu tenho certeza que isso vai ser um ponto que o Latin NCAP vai dar porrada. Eles têm mania de cutucar forte algumas marcas, e uma das que eles gostam de cutucar é a Fiat. Impressionante, né? Tanto que o do Nivo saiu no dia que o Fastback foi lançado. O Latin NCAP, nitidamente, eles têm marca que eles gostam, tem marca que eles não gostam, eles tentam ser isentos, mas a gente já sabe que eles não são muito, não. Mas, enfim, a Fiat tenta justificar a escolha de 4 airbags dizendo que o airbag lateral ele tem dupla função. Às vezes tentando até contar como 2 airbags. Mesma história do porta-mala, né? Tem 600 litros na medição Stellantis e 516 na medição Mundo Real. A gente não pode considerar um airbag lateral como um airbag de cortina ou um airbag de cabeça, por mais que ele proteja até em cima. Mas como o Gabriel falou, o ocupante traseiro vai estar desprotegido ali. E o mínimo que a gente esperaria para um carro nessa faixa de preço, nessa categoria, tendo concorrentes já com 6 airbags de série, ou você considerando que Onix e HB20, que são carros muito mais baratos, também tem, foi uma falha muito grande de segurança da Fiat. Isso pode ser resolvido no futuro. Eles até falaram que a plataforma abriga 6 airbags, eles conseguem colocar. Se for uma demanda de consumidor e tudo mais, acredito que essa diferenciação que está sendo feita não é legal para a marca. Ainda mais quando a Stellantis, como outras marcas também, tem essa oferta. Mas eu tô curioso para saber os testes de impacto, porque há muito tempo não são avaliados esses carros da Fiat, né? Não vi o Pulse ainda, o resultado dele. Tô curioso para ver os resultados do Fastback. Eles mostraram alguns crash tests pra gente, mas crash test de montadora é sempre o melhor cenário possível. Stellantis investe forte em tecnologia,
tem bastante recurso de segurança ativa e passiva ali, mas os airbags pegou. Isso foi uma coisa que me pegou também, eu concordo com vocês. Acho que o grande defeito do carro é esse. Então, eu até tinha ficado com a impressão de que fosse talvez uma limitação da plataforma. Mas se eles falaram que não é, então é mais injustificável ainda, né? Não faz sentido isso. A única limitação que a plataforma tem, curiosamente, é ar dual zone. Eles não conseguem fazer ar dual zone nessa plataforma. É a famosa economia. Tem também o freio a tambor na traseira, né? Você acha que isso teve algum impacto dirigindo o carro? Nossa, isso é uma questão que eu acho muito curioso, né? As pessoas ficam exigindo freios a disco na traseira de carros que não têm potência suficiente para fazer um bom uso de um freio a disco. E aí você tem um freio a tambor que vai ser mais econômico para produção, mais econômico para reparo e vai atender suficientemente o carro. Lógico que é lindo, maravilhoso você ver um disco de freio na traseira. Mas um carro que não tem a necessidade de performance para um freio a disco na traseira e freia muito bem por conta de N recursos eletrônicos, eu não vejo problema algum. Mas os pilotos de teclado vão querer me matar agora por causa disso. Mas o carro, ele passa uma sensação de robustez bem grande. Quando você anda no fastback, ele passa essa impressão. Ele nitidamente deixa claro que é um carro urbano, mas se você castigar ele em estradas de terra, ele não vai sofrer. Tanto que o meu vídeo lá no canal do Automais, eu gravei com o carro dirigindo só na terra, porque eu esperei para dar os últimos 10 minutos de test drive e os últimos 10 eram na terra. Mas mostrando que o carro, ele aguenta também. Não vai ser um monstrinho do off-road como o Renegade, mas não é um carro de suspensão frágil nem um pouco e passa uma boa sensação de segurança ao volante, de solidez muito grande. É importante você falar isso, porque se eu falo isso dos freios, vão dizer que eu tô só defendendo a Fiat. Então, uma pessoa mais isenta do que eu está dizendo isso, hein, gente? Então, prestem atenção aí. O que eu gostei muito foi o freio de estacionamento eletrônico e o difusor de ar traseiro, porque esses dois elementos mostram que a Fiat quer atingir um público diferenciado com esse carro. Talvez, assim, fazendo uma comparação um pouco mais chula, o público que o Fremont Emotion não atingiu no passado, ela quer atingir com o Fastback hoje. Um público mais classe média alta, que diferenciam muito ele do Pulse, diga-se de passagem. Interessante porque o Fastback está na faixa de preço do Renegade, e o Renegade tem isso. Então é algo que já virou padrão e esperado na categoria. Se não tivesse no Fastback, seria ruim para ele, principalmente porque o acabamento dele já está inferior ao que tem na concorrência. Não é um acabamento ruim, não é um acabamento nível City-Cross, mas está abaixo do Renegade, do HR-V, do Creta, do Tiggo 5X, que são modelos na mesma faixa de preço, mas são itens, como você falou, que já viraram padrão na categoria. E acho que a Fiat ela tá mostrando o potencial dela para esse segmento, porque ela nunca foi uma marca forte para carros premium aqui no Brasil. A gente tem bons exemplos, né? O Bravo foi um carro que não vendeu bem, perante os concorrentes. Também aquele motor. Ai, 1.8 e-torque que fez história. O Brava também foi um carro que não vendeu bem. O tipo vendeu bem, mas teve polêmica. O estilo vendeu relativamente bem, mas teve polêmica. Concordo com tudo isso, né? Só queria dizer um ponto aqui que as pessoas estão falando muito isso, de que a Fiat quer atingir outros públicos, lógico, né? Sempre quis, teve esses problemas no passado. Mas eu acho importante também reforçar aqui uma outra visão que a Fiat sempre teve, que foi a leitura do mercado. Ela sempre soube ler muito bem o mercado. E o que está acontecendo no mercado brasileiro? A gente está tendo uma procura muito grande por SUVs, como sempre teve, e os carros estão ficando mais caros. Então, eu acho que esse movimento da Fiat, por mais que ela sempre, né, tenha sido reconhecida por produzir carros mais baratos, é natural dela lendo esse movimento de mercado. Não quer dizer necessariamente que ela vai se tornar uma marca premium. Ela está trazendo mais valor agregado, lógico, mas é o que o mercado está procurando, né? Então ela está se adaptando como ela sempre fez. Acho que é importante dizer isso. E ela produziu carros bons, premium, no passado. Sim, tiveram falhas, mas o principal que eu acho que foi o problema no passado foi que ela não sabia como vender esses carros. E agora ela está sabendo como vender. Então essa é a grande diferença para mim, né? Essa é a minha visão sobre esse assunto. Até um ponto do que você falou, eu acho que eles passaram muito pra gente durante o evento, que foi o seguinte, é uma frase que eu não esqueci, o Zola, inclusive, que falou, o Fastback ele vem para coroar
essa mudança de estratégia da Fiat. Porque esses modelos médios que vocês citaram antes foram carros que nunca venderam bem. O único que vendeu bem de fato foi Tipo e Tempra. Depois dali em diante, a Fiat passou a ter uma imagem de marca que só sabia vender carro barato. A Toro foi um grande ponto de virada. O 500, por mais que fosse pequeno, era um carro premium e criou uma imagem para a Fiat que beneficiou o 500 elétrico hoje, que é caro pra caramba, mas vende bem. E aí a Toro foi essa grande mudança para a Fiat para mostrar, olha, gente, a gente sabe vender carro mais sofisticado e carro mais caro. Com o Pulse e com o Fastback, eles dão esse segundo passo. Principalmente porque agora com o Stellantis vai ser necessário fazer uma escalada de marcas. A Citroën passa a ser a porta de entradona mesmo da Stellantis. A Fiat vai ficar um pouquinho acima e a Peugeot, junto com a Jeep, dando aquela cutucada no premium. A gente não é premium, mas não é generalista, fica naquele meio termo. Então precisou abrir espaço para que a Citroën pudesse entrar nas bases, que vai ser o foco global dela. Bem, então vamos aqui para a segunda parte, que é o que vai enfrentar o Fastback. Eu fiz, antes da gente começar aqui, um levantamento de preço de alguns concorrentes para a gente tentar dar uma situada de em que espaço o Fastback tá. Antes do lançamento do próprio Pulse, a Fiat dizia que não ia ter SUV no Brasil para poder preservar a Jeep. Só que as concessionárias gritaram, clamaram, pegaram em tochas, atearam fogos em doblô, mostrando que a Fiat realmente precisava ter um SUV no mercado. E não adiantava ficar olhando todo mundo ali na festa do caqui, a Fiat não. E eles fizeram uma estratégia inteligente que foi colocar o Pulse exatamente onde termina o Pulse e começa o Renegade. E aí veio o Fastback. Só que qual que é a pegada do Fastback? O Renegade é um carro quadrado, off-road. Lógico, off-road 4x4, mas ele exala essa ideia de off-road. E o Fastback é um carro totalmente urbano, coupé. Mas aí quando a gente fala de concorrentes e onde ele está inserido, o Renegade ele começa em 132 e o Fastback no 129, um pouquinho ali perto. Ele concorre com uma galera, você tem Creta por 122, o Nivus começa em 121, Kixo em 127 e vai até ter versão de 138 que pega todas as do Fastback. Mas eu acho que o grande grosso do Fastback, porque ele surgiu, é o Nivus. Você tem o Nivus Comfort em 121 e o Highline em 138. Enquanto o Fastback está de 129 a 149. Uma faixa que o Nivus está ali inserido e ataca um pouco para cima dele. Com a justificativa de ter um porta-malas maior, uma cara ainda mais coupé do que o Nivus. E um acabamento bem melhor, porque o acabamento do Nivus é triste. São dois carros que são comprados pelo apelo visual. Tirando o motor, não tem nada que justifique você levar um Fastback em lugar de um Pulse. Assim como não tem nada que justifique você levar um Nivus no lugar do T-Cross, a não ser o puro e simples visual. Por isso que o SUV coupé tá surgindo do jeito que tá surgindo e vendendo tanto que tá vendendo. Curioso, né, você falar isso, porque durante muito tempo, antes do Pulse chegar, né, é uma coisa que até eu ficava bravo na época. Todo mundo ficava falando, não, porque o grande rival do Pulse é o Nivus. E na época eu já falava, gente, não vai ser. Porque os planos da Fiat que foram revelados em 2018 já previam 3 SUVs. Um que a gente achou que fosse ser cancelado, mas talvez volte, que é o D-SUV, né, que seria baseado na Toro. Ah, tenho notícias sobre isso, depois eu conto. E o SUV B, que daí no caso agora a gente sabe com toda certeza que é o Fastback, e tinha um A-SUV. Eu falei na época, olha, o Pulse é esse A-SUV, ele vai ficar abaixo do Nivus. Ele vai concorrer tanto com o Nivus quanto ele vai concorrer com o Renegade e os outros B-SUVs. O Pulse ele era muito comparado com o Nivus por ter preço semelhante em algumas versões. Mas, como você falou, eles não são concorrentes diretos. O Pulse hoje está sozinho, porque o Tiggo 3X morreu e ninguém vai sentir falta desse carro. Mas o grande concorrente do Pulse vai ser o SUV da Renault e depois o Gol, quando o Gol voltar como SUV. Tem uma característica legal também de falar que tanto o Pulse quanto o Fastback, eles são carros de categoria, tipo, o Pulse é do A, o Fastback é do B. Mas eles têm motor e tecnologia suficiente para atrair, talvez, o comprador do segmento superior. Então, eles podem ficar ali nessa transição, que é um posicionamento bem inteligente da Fiat. Por exemplo, o comprimento do Fastback é bem maior do que dos outros B-SUVs, né? Então, aliando isso com a questão do conceito, né, que era da Toro, talvez ela até fique com a impressão de ser um carro de outro segmento, mas não é. Isso até que você falou é engraçado, eu monitorando minhas redes sociais, tanto no TikTok quanto no Instagram, o que eu mais escutei foi, nossa, mas esse carro não tem porta-mala com abertura elétrica. E eu, gente, que carro de 150 mil tem? Vocês estão colocando o Fastback numa categoria que não é a dele. O Fastback ele dominou uma coisa que, eu não sei
se vocês sabiam tudo mais, mas eu também sou formado em design de produto, né? Tentei ser designer automotivo e descobri que eu não tinha talento para isso. Mas o Fastback, ele tem uma coisa que chama size impression. É quando você vê uma coisa na foto, acha que tem um tamanho, a hora que você vê ao vivo, você fala, eita, não é bem assim. Olha que essa foi a minha impressão também com relação ao design. Eu vi as fotos, nossa, esse carro vai ser grande. Cheguei na concessionária pra ver. É isso, parece uma miniatura das fotos, gente. Não, ele fica muito mais harmônico, né? A gente também tem essa questão quando a gente vê ao vivo. Ao vivo ele é muito mais bonito. As rodas, né, que o pessoal fala, também são muito mais proporcionais ao vivo. Então, realmente é outro carro ao vivo. Nossa, isso que você falou de o que vê ao vivo, o que vê nas fotos, foi uma coisa muito discutida até no evento, que a gente chegou pra Fiat e falou assim, as fotos que vocês divulgaram estavam péssimas, não fazia jus ao carro. E aí até a conversa de bastidores, eles falaram, a gente concorda, essas fotos deram o maior fuá dentro da Fiat, porque realmente passou uma má impressão gigantesca do carro. Quando ele tá na foto, a roda parece pequena, ele parece estranho. Ele tem um problema que, pra mim, sério, de proporção na traseira. A traseira parece que foi pensada por um subdator e foi encaixada ali nele. Mas quando a gente vê o carro na foto, qualquer foto que seja, e ao vivo, as impressões são muito diferentes. É um carro que não fotografa bem, por incrível que pareça, mesmo sendo bonito. Até por isso, talvez não, né? Com certeza, eles colocaram o carro para andar nas ruas sem camuflagem, né? E comentei com você do T-Cross, né? Porque o T-Cross Comfortline, ele parte hoje de 150.590, 1.0, sendo que o Fastback 1.3 está saindo por 150 redondos, né? O T-Cross é R$ 590 mais caro. Nossa. É, grande diferença. Nossa, a pessoa tá pagando 150 mil no carro, 590 vai matar ela. Detalhe, né? Que ele é 1.0 turbo, mas com acabamento de 1.0, gente. E eu fiz até um levantamento de outros carros, como o Creta, o Nivus, HRV. O HRV, enfim, a versão EXL sai pelo mesmo preço do Fastback, só que com o motor do City, 1.5 aspirado de 127 cavalos, se não me falha a memória. E eu também aproveitei para trazer aqui o Cruze, que é um sedã médio. Que ninguém lembra mais que existe. Exatamente, ninguém lembra mais que existe. Eu acho que o Fastback vai pegar esse público, então eu trouxe o Cruze aqui, que o Cruze LT de entrada hoje tá saindo por 143 mil. O Fastback, ele tá com um ótimo posicionamento aí de preços, equipamentos, motores, porque ele vai chamar público de todo mundo, vai pegar talvez um pouquinho ali do T-Cross, do Tracker, do Cruze, do Kicks, ele vai pegar um pouquinho de todo mundo, né? Vai trazer clientes de todas as marcas. E essa comparação que você fez com o Cruze me lembrou o que o João colocou, né, no Automais, que é a questão de talvez o Fastback e os SUVs coupés roubarem espaço dos sedãs, né? Uai, não seja por isso. Meu avô tinha um Cruze e comprou o Pulse, que é um carro bem menor. Então, de repente, se tivesse o Fastback, seria algo ainda mais natural para ele trocar, né? Porque realmente o porta-malas é basicamente o mesmo de um sedã, né? Dependendo do sedã é até maior, né? Então, realmente, é uma fatia aí que talvez sofra um pouco com essa tendência, né? Porque eu acho que isso vai virar uma tendência, né? Agora que a Fiat trouxe esse SUV coupé, tudo bem, a gente tinha o Nivus antes, mas ele é um SUV coupé um pouco mais contido, e o Fastback agora pode abrir aí caminho para que, assim como o Pulse vai trazer novos competidores, o Fastback também pode trazer de outras marcas, né, nessa fatia específica de SUVs coupés, que não são de luxo. Como eu falei na matéria, o que o SUV coupé acaba sendo, né? Um carro com uma pegada um pouco mais esportiva visual e com porta-malas maior em relação ao SUV comum. E é justamente o que o sedã acaba fazendo. Então ele entra numa faixa de cliente ali que vai enxergar o próximo passo ali no SUV coupé. O que vai determinar a escolha por um Fastback ou por um dos Jeeps, né? Na maior parte das versões seria o Renegade, mas na versão mais cara talvez possa até trazer alguém que já estava de olho no Compass, dependendo do caso. Então, Gabriel, para você, o que vai ser esse grande fator aí de diferenciação? Como o João já falou, o Renegade é um carro mais quadradão, mais robusto, com essa pegada mais off-road, tem a tração 4x4, apesar de não trazer mais o motor a diesel. Já o Fastback, para mim, ele é um carro mais jovial. Ele foca bastante em estilo, em design,
É um carro jovial, um carro super eficiente, tanto na estrada quanto no meio urbano, para viajar nas férias e no final de semana. É a pessoa que aqui em Campinas mora no Cambuí, no Parque Prado, comprando um Fastback para usar ele no meio da semana e no fim de semana ir viajar ou nas férias. Eu peguei essa referência dos bairros aqui, hein? Pra quem é de São Paulo, é como se fosse o Itaim Bibi. O que vai diferenciar mesmo, para mim, o Renegade do Fastback vai ser o tamanho, estilo e proposta mesmo. A Fiat, ela quer esse cliente que vai usar o carro mais no meio urbano. Não que o Renegade também não pegue essa faixa, mas eu ainda não consegui achar a palavra certa, o jeito certo de explicar, mas eu acho que o Renegade tem uma proposta completamente diferente do Fastback. O Renegade é para quem tem espírito Jeep, é isso? Isso. Eu queria saber, o que a gente já comentou na questão do airbag, mas vocês acham que tem mais alguma coisa que possa ser um grande impeditivo para o Fastback fazer sucesso? Sim, além do airbag, que eu acho que é o erro mais fatal da Fiat nesse carro, tem a questão do acabamento. O acabamento dele é razoável, sim, é o mesmo do Pulse. Tem um plástico ali que passa boa impressão. Só que a Fiat tem que melhorar um pouquinho a qualidade de montagem, né? E tem aquele mesmo problema do porta-luva desalinhado. Que curiosamente nos modelos do evento estavam todos alinhados, só esse adendo. Nossa, que curioso. Só os Então, de imprensa. Então, eu vi fotos tanto deles alinhados quanto desalinhados. Então, eu não sei se isso é um erro que já foi totalmente consertado. Mesmo no Pulse varia, né? Porque foi o que eu falei, o meu Pulse está certo. Eu quando ando no Pulse do meu avô não posso olhar pro porta-luvas, que a mão começa a tremer. Os Toque, dois né? pulses que eu testei estavam desalinhados e o pulse de uma amiga minha que comprou também desalinhado. Então até hoje não andei nenhum pulse alinhado. Mas os fastback que eu andei e o que eu gravei tava tudo alinhadinho, bonitinho. Eu acho que é assim, gente. Os primeiros, eles estão com mais calma, eles, né, têm um controle de qualidade melhor, eles alinham. Daí depois, conforme a demanda vai crescendo, fica daquele jeito. Mas tem a outra parte, né? Porque tem a parte que é possível alinhar e tem a outra que não é possível. Que daí eu não sei por que motivo fizeram desse jeito. Mas a parte que da porta, né, do carona, ela não alinha de jeito nenhum. Isso é impossível. E esse ponto que o Gabriel levantou vai ser muito curioso porque boa parte das concessionárias da Fiat hoje estão rachadas com o Jeep. Então você imagina o cidadão chegando para comprar um Fastback, olha o Fastback, vê que o acabamento dele não é muita coisa diferente do Cronos que ele tinha, ou do Argo que ele tem, ou até de um Pulse que ele vem no impulso de trocar o carro. E aí ele olha o carro, vê que é o mesmo preço do Renegade, ele visita a concessionária da Jeep, olha o acabamento do Renegade e fala, nossa! E aí ele sai de Renegade Sport. Até o conceito Mopar que tinha lá, eles fizeram uma coisa muito legal naquele carro que deveria ter ido para a versão de produção. Aquela faixinha texturizada que tem no painel, que no Pulse, conforme a versão vai ficando mais cara, ela vai ficando mais cinza, sai de preto e vai pra cinza, no conceito da Mopar, ela era uma faixa de couro. E ficou muito legal aquilo. Deveria ter sido implementado na versão de produção. Assim como um detalhe de acabamento, depois que eles mostraram que era uma textura mais clara, com uma mais escura, ficou bem legal, dá uma impressão mais sofisticada. Mas aquela faixinha de couro era uma coisa tão simples que o Limited Edition Powered by Abarth merecia ter. Mas olha, uma coisa que eu vi, que pelo menos em todos os que eu vi, de fotos e também na concessionária, que melhorou muito, é ali aquela junção do botão de ligar o motor. Aham. Não sei, o João deve ter visto outros carros, né? Não sei como que tava nos que você viu. Mas em todos, mesma coisa, nos que eu vi, eles estavam todos certinhos. Falei, nossa, olha, que evolução. Mas ali é sempre um plástico bem ruim, né? Ali é um dos pontos que até no Renegade o plástico ali é meio mole. Sim. Não, até no Jeep às vezes tem essa junção, realmente não fica muito boa. E isso me surpreendeu no Fastback, porque todos que eu vi estavam certinhos. Sim. Agora você falou de impeditivo de venda dele, algum ponto fraco. Isso vai ser uma chatice muito grande minha, mas eu acho que não vai ser um impeditivo, mas não achei legal. O fato do Fastback ter o mesmo para-choque do Pulse Abarth. Eu esperava que o Pulse Abarth tivesse um nível de exclusividade maior. Deveriam ter usado o mesmo para-choque do Pulse, só que mudado a grade. Eu acho que diluiu um pouco o Abarth fazendo isso com o Fastback.
Eu também acho. Acho que foi um erro também eles mostrarem antes no Pulse Abarth e depois no Fastback, pelo menos pensando no ponto de vista do Fastback. Acho que isso acabou atrapalhando um pouco. Eles deveriam ter mostrado primeiro no Fastback. Mas vamos lá então para os acertos. O que vocês acham que foram os grandes acertos desse carro? Sabe que foi a coisa mais legal desse carro? A tampa do porta-malas. É muito bom mesmo. A coberturinha da tampa do porta-malas foi a coisa mais legal que tem. E o fato de você ter um SUV compacto, um porta-mala gigante de 516 litros, não 600, né, dona Stellantis? Todos os carros tinham que ter essa tampa aí do porta-malas desse jeito, seria tão bom. Nossa, é maravilhoso. Aquilo é a coisa mais prática que eu já vi na vida. Toda acolchoada, sem barulho, dobra facinho. Aquilo foi incrível. Ponto mais forte desse carro, o grande acerto é o custo-benefício dele, o posicionamento dele de preços e equipamentos. Eu acho que vai ser um grande chamariz para pelo menos a pessoa ir ver o carro, chegar a cogitar a comprar um Fastback. Eu concordo com vocês. De erro, eu vou acrescentar aqui, né, uma coisa diferente do que vocês falaram, que é, para mim, essa estratégia do Powered by Abarth. Acho que isso só vai gerar confusão. Não achei interessante fazer isso. Nossa, porque tanto é que eu estava comentando com o Gabriel antes de começar a gravar. Na concessionária, a maioria das pessoas nem sabia o que era Abarth. Ficaram perguntando o que é esse escorpião, o que isso quer dizer. Empresa que fornece o motor, sabe? Uma coisa assim. Então, não sei se isso vai agregar tanta coisa. Vai agregar para quem já conhece, para quem é fã da Abarth. Mas também não sei se eles comprariam por conta disso. Ainda mais sabendo que vai ter o Pulse Abarth, que realmente vai ser uma Abarth de verdade. E que vai causar toda essa confusão. Tipo, é Abarth, não é... Sabe, assim, pra mim não faz sentido. Acho que eles poderiam ter colocado um nome normal nessa versão e pronto, é isso aí. sabe qual que é o meu palpite sobre essa versão? Conte aí. Eles chamaram de Limited Edition, mas disseram que não é uma versão limitada. Meu palpite é, e eu perguntei isso pra eles e falaram que não, mas óbvio, a marca não vai divulgar a estratégia futura. Eu acho que essa versão, ela não vai durar muito tempo. Ele vai ficar no mercado um período para poder fazer o lançamento do Pulse Abarth, para poder crescer a marca Abarth no Brasil, porque eles já prometeram, não lembro se são 3 ou 4 carros que eles vão lançar no Brasil. 3. E 3? Isso. 2 então, nacionais e um que eles não se manifestaram. Provavelmente vai ser o 500. tem muita chance de ser o 500. Se a gente fizer a conta, o que é mais fácil fazer de Abarth? Qualquer carro derivado da mesma plataforma do Pulse, porque já tudo ali. Tem Argo, tem Fastback, tem Cronos e tem o próprio Pulse. O Pulse já vem. E o Pulse e o Fastback já é um carro com uma proposta mais esportiva. Então, talvez depois do lançamento da Abarth no Brasil, faça muito sentido que esse Limited Edition se transforme em Fastback Abarth. E aí tenha uma versão com apelo mais luxuoso, por enquanto, para ver o que o pessoal entende disso, e depois já lança logo um Fastback Abarth. Eu acho que essa versão dura um ano e meio. Logo, logo ela sai. Por isso que colocaram esse, é Powered by Abarth, para dar uma ideia. Tipo, isso aqui é um Abarth, mas não é. É quase lá. Foi justamente o que eu tava conversando com o Gabriel. Eu falei, acho que essa versão vai morrer, até porque, para ser um Abarth, teria que ter uma diferenciação bem grande em termos de potência, de motor. Não dá para você ter uma versão normal com motor 1.3 de 185 cavalos e depois a Abarth com o mesmo 185 cavalos. Tanto é que no Pulse a gente vê, o Pulse não tem a versão 1.3, que é justamente para ter esse gap entre as versões normais e o Abarth. Então eu acho que faz sentido total essa lógica aí. Ela não tem nenhum mapeamento diferente de motor, né? Pelo menos no que a Fiat divulgou oficialmente, release, eles não citam isso. Eu acho que se tivesse, eles citariam, né? Não sei se eles comentaram isso no lançamento. Não tem. É o mesmo motor. A única coisa que muda para todos os carros com esse motor é calibração de transmissão. É uma para o Fastback, uma para o Renegade, uma para o Compass, uma para o Commander, uma para Toro. Tanto quando você dirige eles, é nítida a diferença de mapeamento de transmissão. Entendi. Então faz menos sentido ainda para mim esse nome. Mas então, de acerto, o que eu colocaria é trazer mais uma vez, né, assim como a Fiat fez com a Toro mais recentemente, né, trazer essa proposta de um segmento que tá mais de luxo, né, que geralmente não tem nessa faixa de preço em termos de design,
e trazer para uma coisa mais acessível para um SUV compacto. Então, trazer o SUV Coupé para o SUV compacto. Eu acho que isso vai ser um grande acerto do Fastback, por mais que eu tivesse o Nivus. Como eu falei, né, o Nivus é uma coisa mais suave nesse ponto. Acho que o Fastback ele tem mais essa cara dos SUVs das marcas de luxo que são coupé. Isso eu acho que é uma coisa que, como o brasileiro gosta de design, vai ser um grande acerto do Fastback. E então, para finalizar, para quem que é o Fastback? Vocês acham que é mais para um público jovem ou é mais para uma pessoa que já está um pouco mais com a família pronta, né? Até por conta do tamanho dele, por conta do porta-malas. Na noite de lançamento que eu fui, eu achei muito curioso porque tinha muita gente bem assim, mais velha mesmo, tipo dos 50 anos, 45 anos para cima, vendo o Fastback. Vocês acham que vai ser isso mesmo? Eu vejo muito nitidamente assim a seguinte situação. Quem comprava sedã médio vai parar no Fastback. Não que eles tenham o mesmo nível de sofisticação, não que tenham o mesmo nível de handling e tudo mais, só que a galera quer estar na moda, principalmente o público mais velho, que já é o público de sedã médio. E hoje a única alternativa que a gente tem nesse segmento é o Corolla. O Civic parou de ser vendido, o Cruze já está antigo e vende cada vez menos, o Cerato a gente mal vê nas ruas. Então hoje, basicamente, ou você compra um Corolla ou você compra um SUV. E muita gente está abrindo mão do porta-malas e daquele status que o sedã dava, aquele status de parar o carro na frente de um restaurante, que o SUV Coupé vai dar, principalmente o Fastback, porque ele parece um carro mais caro do que de fato ele é, mais sofisticado do que de fato ele é, quando você olha principalmente a traseira. Então esse público mais velho, de uma faixa de uns 45, 50 anos, acho que vai ser muito o público dele. Enquanto o pessoal mais jovem vai ficar no Pulse, principalmente no Pulse Abarth. Eu concordo com o João, eu acho que vai ser um público mais velho. Eu também fui à concessionária do lançamento, tinham pessoas mais velhas. Os carros estacionados na frente da concessionária eram carros mais caros do que o lançamento do Pulse, porque eu fui na mesma concessionária no lançamento do Pulse e do Fastback, né, que eu resolvi fazer uma pesquisa. Eu fui conversando com as pessoas e muitas delas, pelo menos umas 5 ou 6 que eu conversei, tinham Toro e queriam trocar Toro no Fastback. É engraçado esse negócio da Toro, né? Ela é um carro que agrega muitos tipos de público diferente, né? O meu pai saiu de uma Toro para um HR-V recentemente. Tudo bem que foi uma negociação boa que a gente conseguiu, mas o público de Toro tem uma caminhonete porque gosta do visual da caçamba, mas não usa caçamba. Então eu vejo muita gente também que vai fazer essa migração de Toro para Fastback. O João comentou rapidinho aí da estrada de terra, né? Em termos de SUV, você acha que ele tem uma capacidade a mais do que o Pulse ou a menos? Como que funciona isso? Dentro dessa gama de SUVs da Fiat, eu acho que o Fastback ele estaria até abaixo do Argo Track em questão de vocação off-road, por conta das rodas grandes, da suspensão um pouco mais durinha e tudo mais. Ele não é um carro que vai... Nossa, pedir pelo amor de Deus, me tira da terra, como alguns modelos dessa categoria pedem. Mas ele não vai ser um carro que vai ficar feliz de andar na terra. Então assim, se você precisar, ele vai e não vai sofrer. Mas não é o lugar que ele gosta mais de estar, não. Eu não vejo a pessoa que compra o Fastback como uma pessoa que vai usar ele tanto na terra. Tem desempenho, motores ótimos, e vai ser ótimo na estrada, no meio urbano, e é um carro satisfatório na terra, talvez para ir num sítio, numa ocasião, nada além disso. Nada Beleza. como espírito Jeep. E então, para finalizar, a gente já deu aqui também algumas comentadas nisso, mas eu queria trazer aqui para a gente realmente concluir a questão, o que é o Fastback para a Fiat, porque no lançamento a gente viu eles falando que é um dos lançamentos, se não o mais importante dos últimos anos, que o João falou, o Zola comentando que vem finalizar e coroar essa revitalização no portfólio da Fiat. Então, para vocês, é isso mesmo? O que o Fastback vai representar daqui para frente para a Fiat? Eu acho que o Fastback vai, assim como a Toro lá em 2016 representou, uma virada de chave da Fiat. Realmente essa coisa de trazer um público mais abastado, mudar a imagem da marca, que antes era uma marca de carro popular, hoje nem tanto. Então acho que o Fastback vai representar essa mudança aí de estratégia da Fiat, como o João já até falou.
a solução de alguns preconceitos da marca com o público que ele quer atingir. Bom, para mim, eu acho que o Fastback não é tudo isso dentro da Fiat. Dessa grande ponto de revolução. Eu acho que o grande ponto de revolução da Fiat foi a Toro. O Fastback, na verdade, para mim, é uma continuidade de uma estratégia de um grupo grande que precisa entender como lidar com tantas marcas e atender a um mercado que não tem como não participar. Não existe hoje como uma marca não está no segmento de SUVs e logo logo não vai ter como uma marca também não estar no segmento de picapes. Então a Fiat precisou arrumar uma maneira de ter força nesse segmento e também empurrar seu ticket médio para cima, para que as pessoas não achem que ela existe só à base de Mob e Argo. O Fastback eu acho que ele chega com um complemento e para mostrar onde está a Fiat dentro dessa escada de marcas da Stellantis. Mas eu acho que quando a gente fala de SUV e Fiat, ao meu ver, o Fastback tem um potencial muito maior de vender mais do que o Pulse. Quando a gente foi no lançamento do Pulse, eu até tinha falado que eu apostava que ele poderia ser o SUV mais vendido do Brasil. Só que depois que eu testei o Pulse umas 2 vezes, a minha expectativa baixou bastante. Não que seja um carro ruim, mas bem longe disso, era um bom carro. Mas não era tudo isso. Quando eu peguei o Fastback, eu olhei o Fastback, andei nele e tudo mais, eu percebi que talvez o que a Fiat queria fazer com o SUV tá ali. Porque eles estão fazendo de uma maneira genial o que a Fiat sempre faz, enfiar um carro num segmento que ninguém estava fazendo. Eu estou mais inclinado para essa linha do que a oficial, de que o Fastback é o mais importante e tal. Eu acho que a importância do Fastback, assim como do Pulse, é realmente de complemento, porque é uma coisa que essa estratégia começou, né, como você disse lá, com a Toro. Eles tentaram fazer com o Argo e com o Cronos e não deu certo. Que era, esses 2 carros chegaram para ter um posicionamento mais premium e com foco nessas versões mais caras, o que acabou não dando certo. Tem, né, seus fatores, né, principalmente o motor e tal. Eu ia falar isso, e eles culpa foram do e-torque. Então, eles foram totalmente reposicionados para a fatia de entrada que a gente vê agora é o posicionamento atual. E acho que com o Pulse e com o Fastback, a Fiat vai conseguir continuar essa estratégia que foi iniciada com a Toro, de realmente ter carros com ticket elevado e um pouco mais premium para atender esse público, que é o público que está comprando carro hoje no Brasil, majoritariamente. Então, eu acho que a importância do Fastback está mais nisso e no que a gente vai ver daqui para frente, porque muitas mudanças vão vir aí para a Fiat, em termos de Stellantis em escala global. A gente já viu o CEO da Fiat na Europa dizendo que agora os projetos vão voltar a ser unificados. Então, a minha questão é como que isso vai ser equilibrado entre o posicionamento da Fiat na Europa e o posicionamento daqui. E acho que o Fastback vai ser importante nesse sentido para dizer o quanto a Fiat do Brasil vai continuar influenciando ou não a Fiat da Europa, né? Bem, gente, muito obrigado pela participação de vocês. Deixem aí o contato de vocês, onde as pessoas podem encontrar o conteúdo de vocês. Eu que agradeço pela oportunidade de participar mais uma vez. Quem quiser conversar, trocar uma ideia, tirar dúvidas, pode me encontrar pelo direct no Instagram, @fiat.spotting, ou por e-mail, spotting.fiat@gmail.com, para quem preferir. Obrigado, Gabriel. E você, João, lá no Automais, né? E também no seu Instagram? Isso, tem coisa pra caramba. Eu queria agradecer demais pela participação. Eu adoro fazer podcast. Tava faz tempo sem fazer um, então agradeço muito por ter me convidado aqui para participar. Bom, se vocês quiserem ver meu conteúdo, tem nas redes sociais, Instagram, tem TikTok, tem, infelizmente, Quai, porque roubaram o meu conteúdo e estavam postando lá, então tem Quai também. E Twitter, tudo é @João Brigato. Para quem quer ver meus textos, meus vídeos e tudo mais, tem o site da Automais, automaistv.com.br, onde eu sou editor e lá tem matéria minha todo santo dia. E o programa Automais também, todo domingo na Band Esportes. O horário varia, mas geralmente é de manhã. E se perdeu o programa, tem lá no canal do YouTube também, no canal do Automais. É coisa pra caramba. Então, quem me curtiu aí vai ter bastante conteúdo pra ver. É isso aí. Bem, eu que agradeço mais uma vez, tanto o João quanto o Gabriel. Muito obrigado mesmo por terem topado. Até a próxima.
Por hoje foi isso, muito obrigado a você que nos escutou até o final, eu espero que você tenha gostado do que ouviu, e deixa sua mensagem aí nos comentários ou me manda um e-mail no 3emailpodcast@gmail.com dizendo o que você achou de verdade do Fastback. Um abraço e até a próxima, ou no @3emailpodcast nas redes sociais.